Nur e Mali chegam na casa de mãe Guzide no lixão. Guzide dispensa Eilu para conversar a sós com a maldita. Nur conta que ficou sabendo de uma fofoca sobre Leila e veio confirmar se é verdade, fazendo questão de ressaltar que Guzide mandou a coitada para morrer. Guzide considera que Nur é a culpada disso, mas a vilã não concorda, até porque o boato é que Leila justamente não morreu. Guzide garante que é uma invenção, mas Nur também não descarta a possibilidade da velhota ter inventado isso para tirar sua paz. Guzide retruca que não precisa de Leila para tentar atacar Nur, se fosse esse seu objetivo. Nur revela que Neco foi atrás dela para falar isso e pareceu bem convincente. Guzide finge decepção por uma pessoa tão astuta como Nur acreditar em Neco, já que ela mesma disse que ele pediu muito dinheiro porque está sem nada. Guzide desafia Nur a pagar para ver o que Neco diz, só para comprovar como está sendo boba. Nur espera que Leila realmente esteja morta e enterrada. De volta ao passado, Serap pega um táxi na frente do prédio e vai embora. Tufan tenta alcançá-la para se explicar, mas não consegue, então vai pegar seu carro mesmo quebrado para perseguir o táxi. Mali aproveita para entrar no prédio enquanto isso. Nur se gaba por ter conseguido conquistar Tufan. Mali não gosta nada e jura que mata Nur se ela ficar de gracinha, então machuca a mão ao quebrar um copo de tanta raiva. Nur o ajuda com a ferida e não entende o surto, pois Tufan vale tanto para ela como Yumi valia, apenas pelo dinheiro, e seu amor verdadeiro sempre será Mali. Tufan alcança Serap na frente de casa e pede para explicar o que tem passado nas últimas semanas para ter chegado a esse ponto, mas Serap não precisa saber mais do que já viu após ter sido largada por causa de uma vagabunda. Tufan diz que está ajudando aquela mulher e aconteceram outras coisas que ela tem que saber. Serap percebe que ele inventou desculpas para não levá-la ao apartamento porque já tinha essa fulana morando lá. Tufan não consegue rebater as acusações, então Serap finaliza dizendo que está tudo acabado. Mali conta sobre a fuga de Leila e Dino do lixão, que felizmente foi impedida por Tia Videte que os prendeu no galpão dele. Nur não sabe o que fazer para dar uma lição em Leila, pois não podem aparecer se Dino estiver com ela. Dino pensa que Guzide virá resgatá-los, mas Leila tem a sensação de que o motorista vai chamar Nur para levá-la embora. Dino promete que vai com ela para onde quer que seja. Neco exige saber quem botou fogo em sua casa, mas Guzide acha que ele está exagerando. Neco tem certeza que foram Dino e Leila, já que eles sumiram, então manda suas crianças irem atrás deles. Guzide pergunta a uma menina se ela sabe algo, pois precisa encontrar a dupla antes de Neco. Indy revela que eles já fugiram do lixão. Guzide liga para Tievide logo depois e diz que já sabe dos meninos que se esconderam no caminhão dele. Tievide mente que não tem ninguém com ele e já revisou bem o carro e o local. Guzide implora para ele procurar melhor na área. Tievide liga para Mali para avisar que Guzide já está atrás dos meninos. Nur planeja algo que Guzide não vai gostar, mas a culpa é dela por não ter dado conta de Leila. Tufan toca a campainha e Mali se esconde antes dele entrar no apartamento. Nur finge estar muito sentida por ter acabado com o relacionamento de Tufan, mas ele sabe que é o maior culpado. Nur leva Tufan para se sentar, então Mali aproveita para sair escondido da casa. Tufan percebe os cacos de vidro no chão, então Nur mente que ficou com raiva de si mesma justamente pelo que aconteceu com a noiva dele. Tufan lamenta não ter conseguido explicar direito o que aconteceu com Nur, e ela finge que confia que a moça vai perdoá-lo se lhe der uma oportunidade, pois um deslize não pode acabar com o relacionamento. Tufan se impressiona por ela pensar dessa forma. Nur dissimula que agora mais do que nunca precisa ir embora para não trazer mais problemas para Tufan, antes que ele perca tudo que tem por má reputação. Tufan promete que vai resolver tudo e ela pode ficar tranquila. No dia seguinte, Tievide vai desamarrar Dino para levá-lo embora para o lixão. Leila e ele se desesperam porque não querem se separar, mas Tievide arrasta o moleque e deixa Leila sozinha. Nur entra no galpão logo depois e reclama pela pirralha ter tentado fugir mais uma vez. Leila garante que vai fugir de qualquer lugar onde Nur lhe prender, mas Nur manda a bobinha perceber que é impossível ela se vingar sozinha e sempre vai se safar de tudo que faz. Leila quer um castigo para Nur, mas a vilã sabe que isso não vai amenizar a dor de ser uma órfã sozinha no mundo, e justamente por isso Leila vai sofrer a vida inteira,
pois não tem quem a defenda de todas as pessoas que vai encontrar pelo caminho. Serapi vê na televisão do salão uma reportagem dela com Tufan na balada. Uma cliente e uma manicure comentam como eles são lindos. Serapi não aguenta e desliga a televisão, então implora para todo mundo ficar quieto porque já se separou de Tufan. Tufan aparece para conversar com Serapi, que o recebe com hostilidade e exige que ele saia, quebrando até uma janela de tanta raiva. Serapi arma um escândalo no meio da rua e enche Tufan de todos os nomes possíveis por se meter com aquela vagabunda. Ferda e os pais chegam na hora e vêm Serapi dizendo que nunca vai perdoar Tufan pelo que fez. Ferda pergunta o que aconteceu. Então Serapi conta que foi ao apartamento depois que ela ligou para avisar e pegou Tufan lá dentro com uma prostituta ou algo do tipo, deixando os curiosos chocados. Hatiti pede para Norinha querida não fazer isso porque Tufan é um santo e jamais a trairia. A confusão acaba e todos se dispersam. Seu mãe espera que a mulher seja ao menos bonita, dando por perdido o casamento. Hatiti exige saber quem é a mulher e espera que seja bem rica porque não quer ser sogra de uma pé rapado. Nur avisa que vai mandar Leila para muito longe e ela pode ficar tranquila sobre Dino porque ele vai continuar com Guzide. Leila implora para voltar ao lixão e jura que não foge mais. Mali chega para avisar que Guzide quer vir falar com Nur sobre Leila. Dino chega na casa de mãe Guzide e desce do carro implorando para ela ir com ele até o galpão para resgatar Leila. Guzide promete resolver isso e ordena que ele fique esperando em casa. Guzide e Neco vão juntos para o galpão com Tievide. Indy pergunta por Leila, mas Dino nem sabe se ela está bem agora. Selman teme que a carreira do filho acabe se essa traição vazar. Ferda chega contando que Serapi continua arrasada e pergunta de onde o irmão tirou essa amante. Tufan garante que não tinha nada com ela até ontem, mas já a conhece há alguns dias, deixando a família confusa. Tufan prefere explicar depois e foge da conversa. Hatiti pede para a filha falar a sós com o irmão para ver se ele se abre sobre essa mulher. Selman fica pasmo com o cinismo da esposa, pois ela sempre desejou se livrar de Serapi mesmo. Hatiti jura que jamais faria nada contra a moça, mas não pode evitar ficar feliz se outra mulher conquistou seu filho, principalmente se ela for de família nobre. Guzide e Neco chegam ao galpão para falar com Nur e Mali. Nur avisa que Guzide não vai mais ficar com Leila, mas Guzide pede que ela leve em consideração como Dino vai ficar se for separado da única amiga que tem naquele lixão. Neco concorda com Guzide nesse ponto, já que Dino tem pais desnaturados e já teria morrido se Guzide não fosse boa pessoa. Nur assegura que vai buscar o filho em breve, mas Guzide já se cansou dessa mentira faz tempo e quer resolver sobre Leila. Nur manda Neco entrar em contato com o cara que faz tráfico humano para ele levar Leila de barco como uma refugiada. Guzide não aceita isso e ameaça revelar para Dino quem é Nur, mas ela não liga porque aí já aproveita e o leva embora de uma vez. Nur promete que Leila não vai ser maltratada, apenas mandada para muito longe. Guzide pede para Nur pensar nos sentimentos de Dino e propõe resolver essa separação sozinha, prometendo que amanhã mesmo entregará Leila e dará um jeito para Dino não se revoltar pela partida dela. Guzide entra no galpão e desamarra Leila, que quer saber o que houve com Dino. Guzide diz que está tudo bem e elas vão para o lixão ficar com ele agora. Leila não entende como Nur permitiu que ela voltasse. Guzide diz que fez um acordo e Leila só precisa pedir perdão a Nur e prometer que não vai se vingar dela para que as coisas continuem como estão, senão Nur vai levá-la embora do lixão. Guzide sai do galpão com Leila, que pede perdão com má vontade. Nur exige que a menina se comporte e nunca tente lhe causar problemas se quiser viver em paz. Leila cruza os dedos e promete. Guzide e Neco vão embora com Leila no caminhão. Tufan liga para Nur para saber onde ela está. Nur alega que está na casa do primo conversando sobre o que vai fazer agora, mas Tufan pede para ela voltar porque também quer tratar desse assunto. Tufan vai atender a porta e encontra Ferda, que esperava ver a tal mulher ali, mas se contenta em ouvir qual é a história de amor secreto que o irmão teve com ela. Tufan diz que não tem nada de romance e tudo começou naquele dia que Ferda foi com todo mundo lhe fazer aquela surpresa no hotel de Bursa, pois antes de chegar lá, ele causou um acidente numa estrada ao atropelar um homem. Ferda pensa que ele fugiu, mas Tufan jura que pediu ajuda antes de ir embora, só não ficou para não acabar nos noticiários. Ferda pergunta se esse homem morreu,
e Tufan consente só por não responder. Tufan revela que Nur é a esposa desse homem que ele matou. Indy avisa a Dino que mãe Guzid está chegando com Leila. Leila corre para abraçar o amigo e eles comemoram o reencontro. Neco lamenta que a dupla nem imagine o que vai acontecer mais tarde. Guzid manda Neco ir embora e não dar as caras até tudo passar. Nur volta para o apartamento e Tufan a apresenta para Ferda. Ferda lamenta a perda de Nur, enquanto ela se desculpa pelo que fez com Tufan. Ferda considera que perdão não adianta e agora eles precisam resolver isso para Tufan não ter mais problemas além da vida pessoal. Nur garante que pode sumir sem fazer nenhum escândalo, mas Tufan insiste que ela deve ficar e Ferda concorda que o irmão precisa dar um jeito sozinho. Ferda se despede e cochicha para Tufan na porta que ele tem que sair logo para conversar se quiser a ajuda da família. Nur se faz de coitada e promete a Tufan que fará de tudo para ele não se sentir mais comprometido com ela do que já está. Mais tarde, Tufan se reúne em casa com a família para falar sobre o acidente e conta que pensou em se entregar para a polícia. Hachite proíbe o filho de cometer essa loucura porque a carreira dele vai acabar por essa morte acidental. Ferda conta que Nur também impediu que ele se entregasse quando descobriu tudo. Tufan conta que está ajudando Nur porque ela se meteu em muitos problemas depois que ficou viúva e não tinha a quem recorrer. Hachite louva Nur por ser tão compreensiva, mas Selman sabe que essa mulher está de olho no que vai ganhar com essa situação. Tufan jura que Nur nunca lhe pediu absolutamente nada e ele fez tudo por vontade própria. Hachite fica aliviada por Serap pelo menos não ter descoberto isso, senão iria se vingar da traição. Ferda duvida que a amiga faria isso, mas por precaução, Selman exige que ninguém comente nada sobre essa morte. Leila e Dino admiram as estrelas e fazem um pedido quando passa um meteoro. Os dois percebem que pediram a mesma coisa, que é ficarem juntos para sempre. Mais tarde, Guzid vai até as crianças e as encontra dormindo no carro abandonado. Guzid acorda Leila e a chama para ir até um lugar enquanto Dino dorme. Leila quer saber onde é, então Guzid responde que o que vai fazer agora é para o bem da menina, mesmo que ela a odeie pelo resto da vida. Leila vê Mali saindo do carro ali perto e tenta correr, para Neco a impede. Guzid diz que foi ameaçada pelos maldosos e Leila precisa ir embora, senão eles vão matar Dino. Leila chora com medo, enquanto Guzid tenta convencê-la de que Dino faria o mesmo se fosse a vida de Leila que corresse perigo. Leila acusa Guzid de ser tão maldosa quanto a maldita da Nur, então entra no carro sem discutir, mas chorando muito. Neco zomba que Leila vai sofrer um pouco como refugiada, mas depois alguém deve resgatá-la. Guzid fica desolada vendo a coitadinha indo embora. Mais tarde, Mali e Neco chegam com Leila ao barco onde os refugiados vão viajar. O traficante recebe o pagamento e coloca Leila com o resto das pessoas. Leila parte para sempre de Istambul. 3 semanas se passam. Tufan visita Nur para tomar café da manhã. Nur pergunta como vai o noivado dele, mas Tufan conta que Serap deu um fim em tudo desde aquele dia e não quis mais conversar, e também ficou sabendo que ela quer voltar para a cidade natal. Nur deixa uma bandeja cair com frutas de propósito e finge que sentiu uma tontura. Tufan se preocupa e sugere ir ao médico. Nur acaba aceitando, pois já tem vários dias que ela está se sentindo assim.